Olá pessoal, então espero que esteja tudo bem com vocês. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre as leis de Newton, de uma forma bem simples, tá? Então vamos aqui falar um pouco sobre a história. Aristóteles afirmava que um corpo, se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, né? E para que ele entre em movimento é necessário que exista uma força sobre ele. Então nós temos aqui a imagem de Aristóteles, né? Viveu entre 384, Aristóteles viveu entre 384 a 322 a.C. Temos aqui um corpo em repouso. Ele tende a continuar em repouso se nenhuma força for aplicada nele, segundo Aristóteles. Para que esse corpo entre em movimento é necessário a atuação de uma força. Bom, dois princípios fundamentavam essa teoria. Se um corpo está em movimento é porque possui velocidade. Uma força deve necessariamente atuar sobre ele. Uma força é uma grandeza proveniente exclusivamente de uma força muscular, né, de um esforço muscular, e está diretamente relacionada a essa velocidade. Esses eram os princípios que fundamentavam a teoria de Aristóteles. Bom, já avançando no tempo, falando sobre Galileu Galilei, ele observou que quando um corpo está em movimento, ele não para imediatamente, depois de cessar a ação da força. Notou também que quanto mais lisa fosse a superfície em que o corpo deslizasse, maior era a distância percorrida até parar. Bom, essa força que faz com que ele pare, né, seria a força de atrito. Mas vamos continuar aqui sobre a ideia de Galileu. Se um corpo está em movimento e nenhuma força agir sobre ele, ele tenderá a permanecer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, MRU. Força não é uma grandeza necessariamente relacionada ao esforço muscular, assim como imaginava Aristóteles. Ela pode ser aplicada por outros objetos. É possível existir movimento sem força. Isso era a chamada lei da inércia, começando a ser formulada por Galileu Galilei. Bom, avançando mais um tempo, né? Isaac Newton, físico do século XVIII, pôs fim a essa questão. Baseando nos trabalhos de Galileu, elaborou as 3 leis que juntas explicam todos os movimentos na superfície da Terra. Ele reafirmou as ideias de Galileu e acrescentou novos elementos, como o referencial inercial. Bom, vamos aqui para a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, baseada no princípio de Galileu Galilei. Um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. Por exemplo, você está dentro de um ônibus parado e ele arranca, né? Ele arranca, né? Ele acelera para frente. A tendência do seu corpo era continuar onde estava, ou seja, atrás, né? Lá para trás parado. Então, por isso que seu corpo tende a ir para trás, chamado princípio da inércia. E se você está em movimento retilíneo uniforme, né? Ou seja, tem uma inércia, né? Tem uma tendência de continuar o movimento. Se o ônibus frear, a tendência sua é continuar o movimento, por isso que você vai para frente. Bom, então vamos aqui. Um corpo é chamado isolado quando não existem forças atuando nele ou quando as forças aplicadas a um corpo têm soma vetorial nula. Né? Por exemplo, um corpo isolado é quando a gente pode imaginar o seguinte, quando a soma das forças sobre ele é nula. Um corpo isolado está em equilíbrio estático, em repouso, né? Ou seja, equilíbrio estático é quando ele está necessariamente em repouso, ou está em equilíbrio dinâmico. O que significa equilíbrio dinâmico? Que a força resultante é zero, mas que ele está em movimento retilíneo e uniforme. Então, se a força resultante sobre o corpo, ele pode estar tanto em repouso como em movimento. Então, segundo o princípio da inércia, um corpo em repouso permanece em repouso, ou se ele estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento com velocidade constante, ou seja, em MRU. Ou seja, ou ele vai ficar em equilíbrio estático, parado, ou em equilíbrio dinâmico, em movimento, mas ambas as situações a força resultante é nula. Aplicações. Um carro numa curva tende por inércia a sair pela tangente, como a gente pode observar nessa figurinha. Ó. Ele tende a continuar o movimento dele que é ir para frente, né, no momento que ele começa a fazer a curva para a esquerda, por exemplo. A não ser que venham forças alterar essa velocidade. Como o corpo ele faz a curva, é porque alguma força altera esse movimento. Né, que é uma força resultante centrípeta, que nesse caso é o atrito. Né, a força de atrito muda a trajetória do corpo. Se não fosse isso, ele percorreria em linha reta, ou seja, se não tivesse nenhuma força
se não tivesse nenhuma força atuando sobre ele, né, resultante, né, a resultante fosse nula, ele continuaria em movimento, ou seja, uma estrada lisa, né, sem atrito. Mas como tem uma força resultante, né, diferente de zero atuando sobre ele, que é a força de atrito, ele vai conseguir fazer a curva, ou seja, altera o estado dele. Bom, então vamos aqui ao incremento, né, da primeira lei de Newton, porque a primeira lei de Newton parece que ele repete o princípio da inércia, mas não é isso, ele coloca um incremento, que é o chamado referencial inercial. O referencial inercial, pessoal, é um referencial que está em repouso ou tem movimento com velocidade constante. A primeira lei de Newton também é conhecida como a lei da inércia, e os referenciais que ela define são chamados de referenciais inerciais. Um corpo em repouso, num referencial, pode estar se movendo com velocidade constante em relação a outro referencial. Repouso e movimento com velocidade constante não são diferentes. Tá? Isso vai depender do referencial. Bom, conceito de força. Vamos imaginar o quilograma padrão, né, como corpo padrão, né, de 1 kg. A este corpo foi atribuído, por definição, a massa de 1 kg. Considere que este corpo está sobre uma mesa horizontal, sem atrito, e puxá-lo para a direita, de maneira que ele adquire uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se a gente aplicar uma força sobre ele, né, ele vai adquirir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Por definição, dizemos, então, que estamos exercendo sobre esse corpo uma força de 1 newton. Ou seja, 1 newton, o que significa essa força de 1 newton? Né? Essa unidade significa dizer que eu estou acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado um corpo de massa 1 kg. A definição é essa. Bom, o conceito de massa. Massa é uma propriedade intrínseca do corpo. Tá? É uma grandeza básica. Experimentos mostram que a massa tem um valor constante, independente da força aplicada e do corpo utilizado. A massa de um corpo é característica que relaciona a força ele aplicada à aceleração resultante, como eu acabei de dizer. Né? Não varia com a posição, com a velocidade, com a temperatura, ou seja, a massa é massa. Independente do local que está, da força que você aplica, da velocidade, ela é uma grandeza escalar. Né? Ela não tem direção nem sentido, só tem a intensidade. Professor, mas quando eu vou me medir na balança, eu estou medindo o quê? Minha massa ou meu peso? A gente fala no dia a dia o peso, né? Peso, mas na verdade você está medindo a massa. Tá? Se, por exemplo, empurrarmos primeiro uma bola de boliche, em seguida uma de tênis, vamos notar que elas têm massas diferentes. Tá? Então, a ideia é essa sobre massa. A massa em qualquer parte do universo ela é a mesma. O que muda é o peso, porque muda a gravidade. Tá? Mas a massa sua é a mesma. Então, quando a gente vai à balança, né, medir lá, você sobe na balança, você está medindo a sua massa. Bom, a massa é a medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia. Ou seja, uma perguntinha bem simples. Né? É mais fácil frear um fusquinha a 10 km por hora ou uma carreta, né, pesada a 10 km por hora. É claro que vai ser mais fácil frear o fusquinha, porque em certas condições, é claro, né? Ele vai frear mais rápido porque ele tem menos inércia, tem menos massa. Então, corpos de massa pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas. Dirigir caminhões com cargas muito pesadas é perigoso. As cargas em movimento têm inércia muito grande e, portanto, tendem a continuar em movimento. Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que é uma equação. Né? Se a força resultante que atua sobre uma partícula for diferente de zero, essa partícula terá uma aceleração diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, se eu aplicar uma força, que é a causa, né, em uma partícula, eu vou ter como efeito uma aceleração, ou seja, ele vai mudar a velocidade, de tal maneira que eu tenho aqui a segunda lei de Newton, né, para massa constante, força resultante é massa vezes aceleração. Primeiro caso, né, caso em que a força resultante tem o mesmo sentido da velocidade. Neste caso, a aceleração A tem o mesmo valor, né, tem o mesmo sentido de V, e o movimento ele é acelerado. Ou seja, a velocidade aumenta com o tempo. Então, se eu tenho um corpo se movendo para a esquerda e eu aplicar uma força para a esquerda, ele vai fazer com que a velocidade aumente. O segundo caso, digamos que eu aplique uma força no sentido contrário, tentando frear. Nesse caso, a aceleração tem o sentido oposto de V. Então, o movimento ele é retardado. Então, imagine que você tem uma velocidade
para a direita e você aplica uma força para a esquerda, então você vai diminuir essa velocidade. Logo, a velocidade vai diminuir com o passar do tempo. Nós chamamos isso de movimento retardado. Unidades de medida. Da massa é quilograma, da aceleração metro por segundo ao quadrado e da força é newton, mas também pode ser nas unidades fundamentais, que é quilograma metro por segundo ao quadrado. O que significa estar sendo aplicado em um corpo de 1 newton de força? Vocês vão lembrar então que é quando eu tenho uma massa de 1 kg e ele é acelerado através dessa força, cuja aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, terceira lei de Newton, que é chamada ação ou reação. Então, se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Tá? Então, por exemplo, quando o burrinho empurra a carroça empurra o burrinho. Então, aqui eu tenho um par, ação e reação, e vocês podem notar que uma força é aplicada no corpo e a outra é aplicada no outro. Ou seja, eu não tenho par, ação e reação aplicada em um corpo só. O burrinho aplica força na carroça, ou seja, a força na carroça. E a carroça reage, né, aplicando uma força no burrinho. Então, são corpos diferentes. Tá? Então, um não cancela o outro, porque eles são aplicados em corpos diferentes. Então, de tal maneira que respeita essa regrinha aqui vetorial, ou seja, a força de A em B, né, o vetor força de A em B, é igual a menos o vetor força de B em A. Ação e reação. Mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos opostos. Bom, o helicóptero é um aparelho capaz de levantar voo na vertical e possui uma hélice na parte superior, que funciona como propulsor. Quando o motor é ligado, a hélice principal gira, impulsionando o ar para baixo. Pelo princípio da ação e reação, o ar aplica nas hélices uma força de reação para cima, então ele consegue subir. Da mesma maneira, o foguete ele lança os gases, né, para baixo e esses gases empurram o foguete para cima. Então, ação e reação. Aplica-se a terceira lei de Newton para o próprio movimento. Se um corpo exerce uma força sobre o outro, ele reage com a força na mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Então, aqui para andar, né, você empurra o chão para trás. O chão reage, empurra o seu pé para frente. Se for liso, não tem essa reação, não vai ter nem ação e nem reação, porque você não vai conseguir nem empurrar o chão, nem o chão vai conseguir lhe empurrar. Então, essa aplicação aqui, essa reação aqui é a própria força de atrito, ela que empurra a gente para frente. Bom, vamos aqui para um exercício resolvido. Nas figuras abaixo temos as forças que agem nos blocos, todos de massa igual a 2 kg. Né? Na figura A eu tenho um bloco de 2 kg, na B também, na C e na D. A diferença são as forças aplicadas em cada situação. Na letra A eu tenho uma força para a direita de 4 newtons. Na letra B eu tenho duas forças para a direita, uma de 3 newtons e outra de 4 newtons. Na C eu tenho forças que se opõem, uma empurrando para a direita com 4 newtons e outra para a esquerda com 3. E na letra D eu tenho uma para cima, né, na vertical com 3 newtons e outra na horizontal de 4 newtons. Vamos lá. Determine em cada caso o módulo da aceleração. Então é bem simples para cada caso. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Observe que na situação A nós só temos uma força. Então essa aqui é a resultante. Né? Força resultante é igual a 4 newtons. Então no lugar da força resultante, põe 4 newtons. É igual a massa, que é 2, vezes A. Então, o A passa dividindo, 4 sobre 2 igual a 2. Logo, ele vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Na segunda situação, eu tenho dois vetores força na mesma direção e no mesmo sentido. Ora, vetores na mesma direção e no mesmo sentido, como é que a gente faz para saber a resultante? Basta somar. Né? Então, a força resultante é igual à soma das duas forças, que é igual a 3, né? 3 newtons, é igual a massa, que é 2, né? Todas as massas aqui são 2 newtons, vezes A. Então fica 7 sobre 2, que é 3,5 metros por segundo ao quadrado. Na situação C, eu tenho forças que se opõem. Então eu tenho uma para a direita com 4 newtons e outra para a esquerda. Vetores na mesma direção, porém sentido oposto. Como é que a gente faz para encontrar a resultante? Ora, subtrai. 4 menos 3, que é a força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Então 4 menos 3 é 1, 1 sobre 2, 0,5. Daí a aceleração.
Agora, quando eu tenho vetores que não estão na mesma direção, mas eles são perpendiculares, como é que a gente faz para encontrar a resultante? Usa o teorema do paralelogramo. Ou você pode aplicar direto, então, como eles são perpendiculares, aplica o teorema de Pitágoras, né? E aqui nós temos uma tripla pitagórica, né, que é 3, 4. Se um cateto é 3 e outro cateto é 4, com certeza a hipotenusa é 5. Podem testar, fazer a teorema de Pitágoras que vai dar certo, tá? 3, 4 e 5. Então, quando um cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa é 5. E a massa é igual a 2. Então, a força resultante é 5, massa é igual a 2, logo a aceleração é 5 sobre 2, que é 2,5 metros por segundo. Em todos os casos, a aceleração tem a direção e o sentido da força, sempre. Então, sempre a força resultante, né, a aceleração, que é o efeito, sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Bom, exercício 2. Um ponto material de massa 2 kg, parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial igual a zero, sob a ação de uma força igual a 6 newtons. Então é aplicada uma força de 6 newtons e faz com que ele saia do repouso, tá, até uma certa velocidade em 10 segundos. Após os quais depois de 10 segundos ele tira a força. Ele deixa de tirar a força. Determine a aceleração nos 10 segundos iniciais. Ora, eu sei da segunda lei de Newton, só tem uma força. Só tem uma força sendo aplicada, né? No sentido do movimento, que é 6 newtons. A massa do corpo eu sei que é igual a 2. Logo eu descubro a aceleração, né? 3 metros por segundo ao quadrado. Letra B. A velocidade ao fim do percurso. Fica muito simples. Como eu já tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade dá para descobrir a velocidade final, né? Que é o que ele quer descobrir. Tendo a aceleração, e eu tenho o tempo, que são 10 segundos, eu aplico a equação, a função horária da velocidade, v igual a v0 mais at. A velocidade inicial é igual a zero. A aceleração é igual a 3. O tempo é igual a 10 segundos, é só substituir. Então v é igual a zero, ele é neutro na soma, né? Nem aparece aqui, né? Porque ele é neutro. 0 mais alguma coisa é alguma coisa, né? Mais a, que é 3, vezes o tempo, que é 10. Então a velocidade final vai ser 30 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Vou deixar uma atividade para vocês, tá? E sucesso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E até mais.